Bem-vindos. Hoje, a fonte da nossa conversa são trechos de um livro que, nossa, marcou gerações. A tradução brasileira de 1984, de George Orwell, na edição da Príncipe Ciranda Cultural, com tradução da Carla Lima. Um clássico absoluto, né? E que continua super atual. Exato. E a ideia aqui é explorar juntos esse universo distópico que o Orwell criou, sabe? Focando naquela atmosfera de controle, na manipulação da verdade e também nos lampejos de humanidade, de rebeldia que surgem mesmo naquele cenário tão sombrio. Tudo pelos olhos do Winston Smith. Uma perspectiva muito interessante para a gente entender a opressão por dentro. Pois é. Então, para começar, como que é esse mundo de 1984? A primeira imagem que os trechos trazem é assim de uma Londres bem decadente, cinzenta, sabe? Marcada por bombas, vivendo sobre a sombra gigantesca do Ministério da Verdade. E a vigilância constante da teletela, né? Não dá para esquecer. Claro, a teletela. Onipresente. Exato. E a teletela não é só um aparelho que transmite propaganda. Ela também observa e ouve tudo dentro de casa. A privacidade foi basicamente extinta. Terrível imaginar isso. Totalmente. Mas tem um detalhe curioso no apartamento do Winston. Um cantinho cego para a câmera da teletela. Um pequeno respiro visual, né? Mas não auditivo, claro. Ah, sim. Aquele recuo na parede. Isso. E é justamente ali, nesse pequeno espaço de privacidade, que ele começa o seu ato de rebeldia. Quer escrever um diário, certo? Um ato que parece pequeno, mas, nossa, tem consequências enormes desse mundo. Gigantescas. Não é tecnicamente crime porque, bom, nem existem mais leis escritas como a gente conhece. Mas é o tipo de coisa que, se descoberta, significa morte ou campo de trabalho forçado. E ele usa uma caneta antiga, um caderno bonito, objetos quase proibidos por serem do passado, né? Exatamente. Coisas que conectam com uma memória que o partido quer apagar. E a dificuldade dele em começar a escrever já diz muito, sabe? Ele sente um desamparo. Uma angústia. Uma angústia, uma confusão mental com o tal do duplo pensar, aquela capacidade maluca de aceitar duas ideias contraditórias ao mesmo tempo que o partido impõe. É difícil até de conceber. Até fisicamente é difícil para ele, né? Com aquela úlcera na perna incomodando. A própria linguagem parece falhar, parece insuficiente para expressar a opressão que ele sente. É impressionante como o controle vai além da vigilância física, né? Entra na mente, na linguagem, no corpo. E o que ele escreve primeiro? É uma cena bem brutal, não é? Muito brutal. A descrição de um filme de guerra que ele viu, com pessoas rindo histericamente da morte de refugiados sendo bombardeados, inclusive crianças rindo. Nossa. E uma mulher proleta da classe trabalhadora, que é a maioria da população, protesta contra exibirem aquilo para crianças e é levada pela polícia, assim, na hora. Isso já mostra duas coisas importantes, então. Sim, introduz duas coisas. Primeiro, a brutalidade completamente normalizada na sociedade. Segundo, a forma como o partido trata os proletas, com uma mistura de desprezo e uma indiferença calculada. Eles são mantidos à parte, sabe? Com entretenimento de baixa qualidade, pouca vigilância direta, são considerados inofensivos. Falando em brutalidade normalizada, os trechos descrevem os 2 minutos de ódio. O que é isso exatamente? Como funciona? É um ritual diário, obrigatório. Todo mundo se reúne diante da teletela para uma explosão de raiva coletiva contra o Emmanuel Goldstein, que é pintado como o inimigo número 1 do partido, traidor. E as pessoas participam mesmo? Ou fingem? Olha, o interessante é que não parece ser só fingimento. A descrição é de uma histeria coletiva real, uma catarse induzida. As pessoas gritam, pulam, se contorcem de ódio. O próprio Winston, mesmo sendo crítico, se sente arrastado por essa onda. É quase impossível não participar. Funciona como uma válvula de escape controlada, então. Para desviar a frustração da vida difícil para o inimigo externo, um bode expiatório. Precisamente. É uma forma muito eficaz de canalizar toda a energia negativa, a frustração, a raiva, e ao mesmo tempo reforçar a lealdade ao partido e ao grande irmão. O ódio se torna abstrato, direcionável, sabe? Entendi.
E nesse ambiente, qualquer pensamento fora da linha... Aí entra o pensamento-crime. É o maior perigo. Não precisa nem de uma ação concreta, só pensar diferente já é uma traição capital. E a certeza é que mais cedo ou mais tarde você vai ser pego. Que paranoia constante. E isso se reflete na vida cotidiana, né? Nos vizinhos, como a senhora Parsons. Exato. A senhora Parsons que tem um medo terrível dos próprios filhos. Crianças que foram treinadas como espiões para denunciar qualquer deslize dos pais, qualquer palavra suspeita. Imagina viver assim. E o marido dela, o Tom Parsons? Ah, o Tom é o oposto completo. É descrito como o cidadão ideal para o partido. Meio gordo, ativo nas comissões, entusiasmado, barulhento, fanático e principalmente sem questionamentos. Totalmente leal. Burro, mas leal. Esse contraste é bem significativo. Sim, porque essa vigilância interna, onde vizinhos e até filhos se tornam agentes informais do Estado, é crucial para o controle. Mas talvez a ferramenta mais, fundamental e assustadora seja a manipulação do passado. O trabalho do Winston no Ministério da Verdade. Exatamente. O trabalho dele é esse, reescrever a história, literalmente. Mas reescrever como? O que ele faz? Ele retifica documentos antigos. Notícias de jornal, discursos do grande irmão, dados de produção, estatísticas. Qualquer coisa. Tudo para que o passado sempre confirme, sempre valide o que o partido está dizendo no presente. Então, se o partido muda de aliado hoje... Todos os registros que diziam que o antigo aliado era amigo são apagados, destruídos e reescritos para dizer que ele sempre foi o inimigo. E vice-versa. É a essência daquela frase famosa do livro: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Nossa, não é só mentir, então. É destruir a própria ideia de que existe uma verdade objetiva fora do controle deles. Exatamente. É criar a realidade. É uma fábrica de realidade, como você disse. E não é só o Winston, né? O Ministério da Verdade é enorme. Tem outras pessoas fazendo coisas parecidas. Sim, tem gente apagando os registros de pessoas que foram vaporizadas, que desapareceram. Poetas como o Ampleforth, que criam versões definitivas de poemas antigos para tirar qualquer coisa considerada ofensiva. Tem setores inteiros falsificando fotografias, imitando vozes. Até para entretenimento? Sim, gerenciando a literatura e o entretenimento de baixa qualidade para os proletas, incluindo pornografia que eles chamam de supornô. É uma indústria inteira dedicada a manter a narrativa do partido impecável, sem falhas, sem contradições. E como garantem que todo mundo siga a mesma linha? Às vezes, várias versões da mesma verdade são criadas por diferentes funcionários, e um setor superior escolhe qual mentira vai se tornar o registro oficial permanente. E o duplo pensar permite que as pessoas que fazem isso acreditem nas duas versões ao mesmo tempo, a antiga que foi apagada e a nova que eles criaram. É uma ginástica mental constante. É muito complexo. E para garantir que esse controle seja total, eles estão atacando até a própria linguagem, com o tal do novo idioma, ou Newspeak. Nos trechos a gente conhece o Saime, um colega do Winston que trabalha no dicionário. Isso. O Saime é um filólogo, um entusiasta do novo idioma. E ele explica o objetivo da coisa sem rodeios, com o brilho quase fanático nos olhos. Estreitar o alcance do pensamento. Estreitar o pensamento? Como assim? A ideia é eliminar palavras. Sinônimos, antônimos, nuances, ambiguidades, tudo que possa gerar um pensamento complexo ou crítico. Se não existem palavras para expressar heresia, dúvida, individualidade, então o pensamento-crime se torna literalmente impossível de ser formulado. Mas como eliminar antônimos? É um dos exemplos que ele dá. Em vez de ter a palavra mal como oposto de bom, você usa desbom. Se algo é muito bom, é mais bom ou até duplo mais bom. Eles simplificam tudo ao extremo. Conceitos abstratos como liberdade ou igualdade, como a gente entendia antes da Revolução,
são esvaziados de significado ou simplesmente eliminados do dicionário. Então a própria estrutura da língua é redesenhada para impedir o pensamento crítico? Exatamente. Simon fala com orgulho da beleza da destruição de palavras. Ele explica até o termo grasnafala, duck speak, que é fazer barulho como um pato. Se usado contra um oponente, é um insulto. Se usado a favor do partido, é um elogio à ortodoxia automática. É assustador pensar na linguagem como uma prisão mental. E o Winston percebe o perigo no próprio Simon, né? Ele acha que o Simon é inteligente demais. Demais, e fala demais. É muito indiscreto sobre os objetivos reais do novo idioma. Winston tem quase certeza que ele será vaporizado mais cedo ou mais tarde. E essa visão da linguagem como a ferramenta final de controle é central no livro. Para o partido, a revolução só estará completa quando a língua for perfeita. Perfeita no sentido de totalmente controladora? Exato. Quando ninguém mais puder sequer formular um pensamento contrário à ortodoxia do partido. A ortodoxia se torna inconsciência, um estado natural. E esse controle todo se estende, claro, à vida íntima, amor, sexo. Como o partido lida com isso nos trechos que a gente leu? O objetivo é claro: eliminar o prazer e qualquer lealdade pessoal que não seja direcionada ao partido e ao grande irmão. O sexo é reduzido à sua função biológica, procriação. É um dever para com o partido. Então, nada de romance e atração. Pelo contrário, casamentos precisam de aprovação de um comitê e a atração física mútua é o motivo para não aprovar o casamento. A ideia é evitar laços fortes entre as pessoas. Existe até a Liga Juvenil Anti-Sexo, que prega o celibato total. Mas por quê? Qual é a lógica por trás disso tudo? É só controle pelo controle? A Júlia, a moça por quem Winston se apaixona depois, tem uma teoria interessante sobre isso que aparece nos trechos. Ela acha que a privação sexual, a repressão do desejo, gera frustração, histeria coletiva. E essa energia reprimida Pode ser facilmente canalizada e transformada em fervor pela guerra, em ódio contra os inimigos e em adoração fanática ao líder, ao grande irmão. O erotismo genuíno, o amor, são vistos como inimigos diretos do partido porque criam lealdades privadas, um mundo interior que escapa ao controle total. Faz sentido, de um jeito perverso. Winston viveu isso no casamento dele com a Catherine, né? Que ele descreve como alguém que só repetia lemas, a trilha sonora humana. Sim, uma pessoa totalmente doutrinada, frígida, mas que insistia mecanicamente em fazer um bebê como dever. E depois, a relação dele com a Júlia se torna o principal ato de rebeldia dele, não é? Muito mais significativo que o diário, talvez. Com certeza. O caso deles começando com aquele bilhete simples e direto, amo você. É profundamente político nesse contexto. O simples ato de se encontrarem às escondidas, de sentirem prazer juntos, de criarem um laço pessoal e íntimo, é um desafio direto ao sistema opressor. E existe um contraste interessante entre os dois, né? Na forma de se rebelar. Sim, muito. A rebeldia do Winston é mais intelectual, histórica. Ele pensa no passado, no futuro, na estrutura do partido. A da Júlia é mais instintiva, mais pé no chão, focada em quebrar as regras no presente para conseguir sobreviver e sentir prazer. Ela odeia o partido visceralmente, mas não se interessa muito por doutrinas ou conspirações organizadas como a tal de irmandade que o Winston busca. É uma rebelde da cintura para baixo, como o livro diz. E eles conseguem encontrar um refúgio, um lugar só deles, né? Aquele quarto alugado sem teletela. Isso, sob a loja de antiguidades do Sr. Sharrington. Esse espaço se torna fundamental. É um símbolo poderoso da tentativa desesperada de recuperar a privacidade, a individualidade, a humanidade perdida. Aquele peso de papel de vidro que ele compra. Vira um emblema desse mundinho particular, frágil, mas protegido. A velha gravura da igreja, a canção infantil Laranjas e Limões, que eles e o Sr. Sharrington conhecem em fragmentos. São como pedacinhos de um passado quase esquecido que eles tentam juntar. É nesse quarto que a relação deles realmente floresce. Mas a ameaça, claro, está sempre presente, do lado de fora. Falando em passado e futuro,
Winston deposita uma esperança teórica nos proletas, certo? Por eles serem a maioria esmagadora da população. Sim, ele tem aquele pensamento recorrente. Se há esperança, está nos proletas. Afinal, eles são 85% da população, têm a força física bruta. Se eles um dia despertassem, tomassem consciência da própria força, poderiam derrubar o partido. É uma esperança lógica, em teoria. Mas a visão do partido é bem diferente. Completamente oposta. Para o partido, os proletas são como animais, inofensivos, preocupados apenas com necessidades básicas, são controlados facilmente com regras simples, trabalho pesado e distrações baratas, filmes violentos, futebol, cerveja de má qualidade e, principalmente, a loteria. A loteria parece ser importante para eles. É a grande válvula de escape, a única esperança de uma vida melhor para muitos deles. O partido incentiva essa obsessão porque mantém a mente deles ocupada e longe da política. A apatia política dos proletas é cultivada ativamente pelo partido. Por isso, precisam de pouca vigilância da teletela. A liberdade deles é vista como a liberdade dos animais. Irrelevante. E a tentativa do Winston de conversar com um velho proleta num bar para tentar saber como era a vida antes da Revolução é um fracasso total, né? Um fracasso melancólico. O velho só consegue lembrar de coisas triviais, fragmentadas, sem conexão. Cartolas, brigas de rua, como conseguir uma cerveja. Ele não consegue comparar as épocas. Não tem uma visão crítica do passado. Isso mostra como é difícil resgatar a memória histórica real quando ela foi sistematicamente destruída e as pessoas estão focadas na sobrevivência do dia a dia ou em distrações como a loteria. Quer dizer, os proletas têm a força potencial, mas falta a consciência organizada, a memória histórica para agir. Exato. Falta o gatilho. Ainda assim, Winston tem um momento de epifania ao observar uma mulher proleta, forte e robusta, cantando enquanto lava roupa no pátio. Ele a vê como símbolo de vitalidade, de resistência inconsciente, da continuidade da vida apesar de tudo. E ele reflete: os proletas são humanos, nós não somos humanos. Como se os membros do partido tivessem perdido algo essencial. Mas essa bolha de rebelião pessoal e esperança frágil do Winston e da Julia acaba sendo estourada da forma mais brutal possível, né? A captura deles no quarto alugado é um momento terrível nos trechos. Terrível e profundamente revelador da eficiência do sistema. A teletela estava escondida o tempo todo atrás daquela gravura antiga na parede. A voz metálica de repente soa no quarto. O peso de papel de vidro, aquele símbolo do mundo deles, se estilhaça no chão. E a maior traição vem do Sr. Sherrington. Exatamente, o gentil Sr. Sherrington, o velhinho antiquário que parecia uma relíquia do passado, se revela um agente frio e calculista da polícia do pensamento. Jovem, de cabelo preto, sem os óculos, a máscara cai completamente. Ninguém está seguro, nenhuma aparência confiável, a rede do partido é total. E aí começa a parte mais sombria da história. O Ministério do Amor. O tal lugar onde não há escuridão. O que acontece lá dentro? É um processo meticuloso e brutal de desumanização e quebra total do indivíduo. Primeiro, a sala de espera. Luz branca constante, dia e noite, sem janelas. Fome excruciante, sujeira, medo, isolamento. É um ataque aos sentidos e à dignidade. E ele reencontra pessoas lá, não? Sim, ele reencontra personagens como o poeta Ampleforth, preso por usar a palavra Deus num poema reescrito, e reencontra o vizinho Parsons, preso por pensamento-crime. Ele falou mal do grande irmão dormindo e foi denunciado pela própria filha. E o pior, Parsons está quase orgulhoso disso, aceita a punição como justa. Nossa, que nível de lavagem cerebral. Total. E ele vê a brutalidade explícita dos guardas, vê prisioneiros sendo espancados, e o medo constante da misteriosa Sala 101 paira sobre todos ali. Ninguém sabe o que é, mas todos se apavoram só de ouvir o nome. E então o O'Brien aparece, mas não como Winston talvez ainda esperasse. De jeito nenhum. O'Brien, em quem Winston projetava toda a sua esperança de encontrar um aliado, um membro da Irmandade, revela-se o torturador principal, o arquiteto da sua destruição.
E o objetivo não é só punir ou obter confissões. Não. O Brian deixa isso muito claro. O objetivo não é matar o dissidente enquanto ele ainda odeia o partido. É curar, converter. O objetivo é esmagar a resistência interna, refazer a mente da pessoa à imagem do partido. O Brian explica a filosofia do partido de forma nua e crua. O poder não é um meio para um fim, bem-estar, igualdade, nada disso. O poder é o fim em si mesmo. Poder pelo poder. Poder pelo poder. O poder de infligir dor e humilhação. Nós controlamos a matéria porque controlamos a mente, ele diz. A realidade objetiva, externa, não existe. Só existe o que o partido diz que existe. A verdade é maleável, é o que o partido decreta. E ele chega a mostrar e depois negar aquela prova que o Winston tinha visto anos antes, a fotografia dos traidores. Exatamente. A foto de Jones, Aronson e Rutherford. Ele mostra a foto para Winston, prova que o Winston estava certo sobre a falsificação histórica e logo depois a joga num buraco da memória e nega que ela tenha existido. É um exemplo perfeito e cruel do duplo pensar em ação, na prática. O Brian quer que Winston não só obedeça, mas que acredite na versão do partido, mesmo que contradiga a evidência dos seus próprios sentidos e da sua memória. Que tortura psicológica. E física também, claro, com a máquina de dor. Mas a tortura psicológica é central. O futuro, segundo O'Brien, é sombrio. Uma bota prensando um rosto humano para sempre. O objetivo final é esmagar o indivíduo por completo, eliminar o amor, a curiosidade, o prazer, a dignidade. Tornar o cérebro perfeito na submissão antes de eliminar o corpo. Tu és, ele diz a Winston, significando que Winston é o último homem, a última resistência a ser esmagada. E o processo de quebra do Winston? Ele consegue resistir de alguma forma? Ele passa pelo que O'Brien chama de 3 estágios. Aprendizado, compreensão e aceitação. A tortura física e psicológica é tão intensa que, fisicamente e intelectualmente, ele cede. Ele é confrontado com sua própria imagem degradada no espelho, ele aceita na lousa que 2 mais 2 são 5 se o partido disser, escreve liberdade à escravidão, Deus é poder. Ele aprende a doutrina, entende a lógica do poder pelo poder. Mas ainda falta algo. Sim. O'Brien percebe que, lá no fundo, emocionalmente, Winston ainda odeia o partido e ainda ama Julia. Um grito involuntário pelo nome dela o denuncia. A rendição intelectual não basta. O partido exige o coração, a rendição emocional total. E aí que entra a Sala 101, o lugar mais temido. A Sala 101 é o golpe final. É o ápice da tortura psicológica feita sob medida para cada indivíduo. É o lugar onde a pessoa confronta a pior coisa do mundo, o seu maior medo, o seu horror mais profundo e irracional. E para o Winston, são ratos. Ratos. O'Brien traz uma gaiola com ratos famintos, com uma máscara projetada para encaixar no rosto de Winston e permitir que os ratos o ataquem. Diante dessa ameaça insuportável, o instinto de autopreservação fala mais alto que qualquer lealdade ou princípio. Winston quebra completamente e grita a traição final, a única que importava. Façam com a Júlia. Façam com a Júlia. Não comigo, com a Júlia. Ele sacrifica a única pessoa que amava para salvar a própria pele. É o fim da resistência dele. Completamente. Completamente. Naquele momento, o partido venceu. O final descrito nos trechos é desolador. Winston livre, solto de volta ao mundo, mas transformado. No Café Castanheira. Sim, é a imagem da vitória total do sistema. Ele tá gordo, apático, bebendo gin Vitória com cravo, um gosto horrível que ele aprendeu a gostar, jogando xadrez sozinho, traçando estratégias inúteis. As brancas sempre dão checkmate, ele pensa. E o encontro com a Júlia. Breve, frio, quase indiferente. Acontece num parque, num dia gelado. Eles confessam um ao outro, sem emoção, que traíram um ao outro. Na hora em que está acontecendo, diz Júlia, você está levando a sério. Não há mais amor, nem mesmo ressentimento. O laço foi quebrado. A luta acabou mesmo. Acabou.
Ele ouve na teletela uma notícia sobre uma grande vitória militar na África, provavelmente falsa, mas ele acredita. Tem uma falsa memória da mãe. E no momento final do livro, enquanto uma lágrima com cheiro de gin escorre, ele olha para o cartaz onipresente do grande irmão e sente: amor. A luta terminara. Ele vencera a batalha contra si mesmo, amava o grande irmão. Que final impactante. E o apêndice do livro, que fala mais sobre o novo idioma? O apêndice funciona quase como uma nota técnica, explicando os princípios do novo idioma em detalhe. E ele reforça essa ideia central. O objetivo final do partido é um controle tão profundo da consciência que a própria linguagem impede a formulação de pensamentos heréticos. A redução contínua do vocabulário, a eliminação de significados indesejados, como a palavra livre, no sentido de liberdade individual ou intelectual, a criação de palavras carregadas politicamente, tudo visa tornar a ortodoxia um estado de inconsciência, um discurso quase gutural, sem pensamento crítico. Então, olhando para esses trechos todos, para essa jornada do Winston, o que fica como essencial dessa obra tão poderosa? Olha, fica a imagem de um sistema totalitário levado às suas últimas e mais terríveis consequências, onde o controle absoluto sobre a informação, sobre a memória, sobre a linguagem, onde tudo isso visa aniquilar não só a oposição política, mas a própria individualidade, o pensamento crítico, a empatia, os laços humanos mais básicos. É a demonstração da eficácia terrível de um sistema em esmagar não só o corpo, mas a alma humana. E a relevância disso hoje, décadas depois de Orwell ter escrito. É impressionante, né? Como 1984 continua a ressoar tão forte. As questões sobre vigilância estatal e corporativa, a manipulação da verdade, pense nas fake news, na chamada pós-verdade, o poder da linguagem na política e nas redes sociais para moldar a opinião, o controle sobre nossas vidas digitais. Os alertas que Orwell fez parecem, em muitos aspectos, mais atuais e urgentes do que nunca. É verdade. Fica então a pergunta para a gente pensar, né? Se a linguagem que usamos pode mesmo definir os limites do nosso pensamento, e se a verdade pode ser tão maleável, como é que a gente protege a nossa capacidade de pensar livremente? Uma ótima questão. Ou talvez colocando de uma forma mais direta e provocativa, pegando o final do livro, o que representaria no nosso mundo de hoje amar o grande irmão?